Ferro nas plantas. Ferro, do latim ferrum, tem o símbolo químico Fe. À temperatura ambiente, ele encontra-se num estado sólido. Geralmente é extraído da natureza sob a forma do minério de ferro. É também o quarto elemento mais abundante na superfície terrestre. Existem cerca de 5%. Encontra-se na natureza, na composição de vários minerais, geralmente óxidos. Nós temos o FeO, que é o óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Também o Fe2O3, óxido ferroso 3 ou óxido férrico, também conhecido como hematite. Temos também o Fe3O4, que é magnetite. Temos também o FeS2, que é pirite. Temos também o FeO, OH, que é limonite. O FeCO3, que é siderita. E o FeTiO3, que é o ilmenite. Então, na nossa alimentação existem alguns ferros que se separam em o ferro Hem, que é uma forma orgânica presente na hemoglobina dos eritrócitos do sangue e encontra-se em alimentos de origem animal. Sempre que comermos um bife, sempre que comermos carne, estamos a ingerir este tipo de ferro, ferro Hem. Depois temos o ferro não Hem, que é uma forma inorgânica e está presente nos alimentos de origem vegetal. Ou seja, sempre que comermos ervilhas, açaí, feijão, lentilhas, nozes, estamos a ingerir este tipo de ferro. Um dos inconvenientes do ferro é que ele oxida facilmente. Pode-se obter ferro a partir dos óxidos com mais ou menos impurezas. Muitos dos minerais de ferro são óxidos. Vamos então rapidamente em relação às plantas. O ferro é um micronutriente catiónico. Quando existe matéria orgânica e fósforo no solo, na presença do ferro, eles influenciam na sua disponibilidade para as plantas. Para o ferro ser absorvido pelas plantas, tem de passar pela redução de Fe3+, para Fe2+. E o que é que faz o ferro nas plantas? Ela é um ativador e componente de enzimas, é também um catalisador na biossíntese da clorofila, influencia na fixação do nitrogênio e atua no desenvolvimento de troncos e raízes. Alguns sintomas da deficiência em ferro serão observar-se que nas folhas novas, na ponta dos ramos e partes mais altas, sendo as áreas de mais difícil acesso por causa da pouca mobilidade do ferro, nessas áreas as folhas tendem a ficar delgadas, amareladas e quebradiças. Um outro sintoma será que se observa que as nervuras das folhas continuam verdes, mas a folha, o limbo da folha, tende a ficar amarelada. Um outro é que nos casos mais graves de deficiência de ferro, pode-se dar uma necrose. Chegam a cair as folhas e que pode ser total. Um outro sintoma é que em algumas plantas inibe o crescimento, principalmente nas frutíferas. Os frutos podem ser muito menores e amadurecem já demasiado rápido. A floração também pode ser inibida, nunca aparecer. Mas então o que é que causa o problema da absorção de ferro? O problema mais óbvio é utilizar um solo ou fertilizantes que sejam deficientes em ferro. Um outro será condições atmosféricas muito frias e prolongadas. Geralmente evitam que exista uma absorção de ferro eficiente. Um outro é uma rega em demasia, que provoca problemas radiculares e por isso a absorção de ferro é limitada. Se pensarmos bem, na realidade, qualquer problema que afete as raízes restringe a absorção de ferro. pH demasiado calcário, e isto pode começar a acontecer com pH acima de 7,5. Isto depende um pouco da espécie da planta. Então, o que é que acontece se colocarmos ferro a mais? Na realidade, o ferro solúvel converte para insolúvel muito rápido e por isso é mesmo muito raro haver problemas por excesso.
Mas mesmo assim, quando se utiliza grandes quantidades, por exemplo, de óxido de ferro, realmente pode haver um exagero e isso evita a absorção do fósforo, o que nos leva a novos problemas. Funcionamento do ferro na planta. O ferro é um elemento imóvel dentro do tecido da planta. É por isso que é quase impossível redistribuí-lo da folhagem velha para a folhagem nova. Ou seja, uma vez que ele se fixa, ele dificilmente vai se movimentar para outros locais da planta. Por essa razão é que tem que haver um fornecimento contínuo de ferro na parte das raízes e isso irá fazer com que exista uma nova absorção que irá para as partes novas e então preencher as necessidades da planta. É por isso mesmo que quando há uma deficiência nós encontramos uma clorose nas folhas novas, mas não nas folhas antigas. Isso aí é uma indicação muito óbvia de que nós estamos com um problema de deficiência em ferro. A necessidade real de ferro por uma planta depende de vários fatores, sendo o primeiro a espécie da planta. As condições de cultivo também são, nessas condições temos a temperatura e a taxa de crescimento. Então, e onde é que se encontra o ferro? O ferro encontra-se em fontes de água, por incrível que pareça, mas no formato de hidróxido de ferro. E é muito difícil de ser absorvido pelas plantas nesse formato. Na forma correta, o ferro deve ser fornecido sob a forma de um quelato, ou seja, um composto químico que é formado por um íon metálico ligado por várias ligações covalentes a um agente quelante. Durante a absorção do ferro quelante pela planta, o agente quelante é dissociado e permanece no solo. Tem quem aplique soluções diluídas de quelatos de ferro por meio de spray foliar. Embora não seja funcional, na sua totalidade, pelo menos, é insuficiente para suprir as necessidades de ferro da planta. Pode ser uma forma alternativa para o fornecer quando as raízes foram comprometidas e não fazem uma absorção eficiente. Portanto, é algo usado em uma emergência. Se as raízes não estão bem, vamos tentar fornecer de outra forma, se bem que vamos perder a maioria. Mesmo assim, como eu tenho referido em muitos locais, o que é colocado nas folhas, pois por causa das chuvas ou das regas, acaba sempre por ir parar às raízes. Na prática, já devem ter ouvido falar em chá de pregos, palha de aço na água, cravar ou enterrar pregos e latas no chão, perto das raízes da planta. O que se quer obter aqui é o óxido de ferro, a ferrugem. É por isso que geralmente eu aconselho que o passo mais lógico seria já comprar o óxido de ferro e apenas o aplicar polvilhando o solo todo com uma pequena camada de ferro. Não fazer aplicações aglomeradas. É muito mais eficiente espalhar, ter uma pequena quantidade, espalhar, fazer a rega e passado um mês ou uma coisa assim, voltar a aplicar. Como eu disse, o óxido de ferro é realmente a ferrugem. Quando o ferro é exposto ao ar e à umidade, dá-se uma oxidação, a tal ferrugem. A ferrugem é óxido de ferro hidratado do tipo 3. É habitual ver-se aí algumas pessoas a garantirem que o óxido de ferro não funciona. Mas se não resulta, porque é que se deixava de verificar o problema nos tempos mais antigos, em que não se ouvia falar de quelatos? A explicação é fácil. Graças à aplicação abundante de ferrugem, sempre que se rega ou até pela ação da chuva, o óxido de ferro reage e dissolve, criando quelatos em quantidades suficientes para resolver os problemas durante uma época de crescimento. É uma espécie de overdose de micronutrientes. Ou seja, com a aplicação constante, acaba-se sempre por dissolver alguma coisa, acaba sempre por se criar micropartes que vão ser absorvidas pela planta. Se viermos falar em
eficiência em termos de custo, óxido de ferro acaba por ganhar, é mais barato. Os quelatos são um bocado mais caros e, portanto, não são fáceis de fazer, não são fáceis de obter e por conseguinte, não será uma grande vantagem. A nossa água da torneira tem-se tornado gradualmente e cada vez mais calcária, mas as plantas precisam que a água seja mais ácida. Plantas que precisam de solos mais ácidos, ou o solo está demasiado alcalino, precisam de uma maior quantidade de ferro. O ferro é absorvido de uma forma mais eficiente em solos mais ácidos e de uma forma deficiente em solos alcalinos. Muitas vezes não é a falta de ferro que provoca a clorose, mas sim porque a planta está num nível de pH tão alto que não permite a absorção do metal. Bom, mas resumindo, sim, usar quelatos é obviamente um resultado mais rápido do que usar óxido de ferro. Porém, ambos funcionam. Em termos de preço, óxido de ferro será melhor. Em termos de eficácia, quelatos realmente serão bem mais eficientes. Pronto, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Como eu vos estava a ensinar, funciona. Funciona. Mesmo chá de prego funciona. Pronto, foi como eu disse. Mesmo que sejam pequeníssimas quantidades, essa quantidade será introduzida no sistema da planta e irá resolver os nossos problemas. Claro que se nós formos usar micro quantidades, os quelatos são bem mais eficientes. Enquanto que, se quisermos colocar algo bastante mais barato, podemos usar o óxido de ferro, como eu disse, espalhem bem por cima da superfície do solo e vocês vão verificar que realmente funciona. Chá de ferro, chá de prego, esfregão de palha de aço enferrujado, vai funcionando. Não podemos dizer que não funciona. Funciona alguma coisa. Se nós tivermos o cuidado de cortar esse esfregão ou de metê-lo dentro de uma garrafa com água, a ferrugem resultante, quando regamos, vai funcionar. Algo que eu aconselho a toda a gente, a quem eu aconselho a fazer isso, é não façam uma régua todos os dias com esse chá, vamos lhe chamar assim. Têm que fazer uma rega espaçada. Quando é estes tipos de chás, vocês podem perfeitamente fazer a rega 1 a 2 vezes por mês, de preferência fazer a cada 2 semanas, fazer uma rega com esse chá de ferrugem. Funciona, garanto-vos que funciona. Experimentem, vejam o que é que resulta e o que é que não resulta. Lembrem-se, folhas antigas que tinham já esse problema vão corrigir um pouco, mas não vão corrigir totalmente, ok? Já são folhas antigas, o ferro pode não conseguir corrigir aquele problema que tinha acontecido naquelas folhas, mas as novas folhas vão nascer sem esse problema. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, comentem. É muito importante vocês comentarem. Deem-me sugestões para vídeos. Comentem o conteúdo dos vídeos. Eu tenho respondido a todos os comentários, todos, não importa quantos sejam. Se eles tiverem pés e cabeça, não forem publicidade como alguns que já apareceram, eu respondo. Os de publicidade, por acaso, de vez em quando eu respondo, dependendo se é um canal interessante ou não para nós. Cuidem-se, continuem a ter cuidado, ainda estamos em tempos de pandemia, portanto, vamos com cuidado, vamos levando a nossa vida, mas sempre mantendo a nossa saúde, ok? Nossa saúde é a parte mais importante. Um grande abraço, pessoal, tudo de bom.